Henker que vive duas vezes. Capítulo 628 Requiem, 3. Você optou por prosseguir. O sistema fará upload de um patch para se livrar do bug. As transformações estão acontecendo. Qualquer pessoa que tenha problemas comigo assumindo esta posição deve se apresentar agora. Fante gritou poderosamente, usando Lion's Roar. Sua voz estava cheia de fúria e espírito de luta, como se ele fosse o rei dos animais. Embora um mês tenha passado, o funeral do rei marcial ainda estava em andamento, a fim de prestar respeito a todas as suas conquistas e sucessos. Como todos concordaram que o trono não poderia ficar vazio, começou a nova competição pelo trono. Normalmente teria sido um evento festivo e comemorativo, mas ninguém estava animado desta vez. A raiva cresceu nos membros da tribo depois que sua tristeza desapareceu. Eles queriam começar uma guerra por vingança diferente daquela que tiveram contra o dragão vermelho, e queriam um novo líder da tribo que fosse forte e carismático o suficiente para liderar sua tribo. Eles não permitiriam que qualquer um se sentasse no trono, e era inevitável que Fante se apresentasse. Embora ele também fosse membro da Artia, ele não se preocupou com isso desde que já havia partido e até recebeu a permissão de Yon-Wu para aliar Artia à tribo. Assim que a corrida pelo trono começou, Fante foi o primeiro e mostrou seu poder. O chão tremeu e relâmpagos vermelhos sangue choveram do céu. A tempestade que começou a girar em torno dele foi tão intensa que foi difícil permanecer enraizado no chão. Os olhos dos membros da tribo se arregalaram. Quando assistiram Fante repelir os ataques de Faceles, eles já sabiam que suas habilidades marciais haviam melhorado enormemente. No entanto, eles perceberam que suas habilidades eram mais notáveis do que pensavam inicialmente. Ficou claro quanta experiência ele ganhou em combate e quanto treinamento recebeu do ancião-chefe. Quando o ancião-chefe disse que Fante era tão poderoso quanto o jovem rei marcial, os membros da tribo acreditaram que ele estava apenas tentando mostrar seu discípulo sob uma boa luz. No entanto, o ancião-chefe não estava exagerando. Os membros da família real que queriam se tornar o novo rei ficaram nervosos. Tanto os irmãos do rei marcial quanto os irmãos de Fante se prepararam para entrar na competição, mas Fante já parecia o vencedor claro. Estava claro que eles não teriam a chance de permanecer inteiros depois de lutar com ele. Todos se entreolharam ansiosamente. Ninguém, bater. No momento em que a fúria e os raios vermelhos sangue de Fante atacaram, toda a aldeia tremeu. Um sorriso apareceu no rosto do ancião-chefe. Alguns dos competidores que estavam se olhando disfarçadamente um para o outro apertaram os olhos e se aproximaram. Se eles não aderissem agora, os membros da tribo não os apoiariam. Fante sorriu abertamente. Ele não tinha nenhum sentimento ruim em relação a eles e os via como uma boa maneira de demonstrar por que merecia sentar-se no trono. Bum! A competição para decidir sobre o novo rei começou. O patch está atrapalhando a transformação do usuário. O usuário está tentando bloquear o patch com uma barreira. O usuário falhou. A barreira foi destruída. O patch foi rompido com sucesso. Ele está rastreando o código-fonte do usuário e excluindo. O usuário está tentando ativar um mecanismo de defesa para resistir ao patch. Um novo código-fonte está sendo criado. O processo falhou. O processo foi bem sucedido. Um novo vírus excluiu e extraiu o patch com sucesso. Uma barreira impede a aproximação de um novo patch. Pai, Senhor Fante é o novo rei. Realmente, ele falou muito sobre isso. Parece que ele realmente fez isso. O vestígio do corpo de Cha Jeong-Woo ergueu os olhos do jornal que ele estava lendo e sorriu para Sesha, que havia entrado pela porta. Ele, Ananta e Sesha estavam hospedados na cabana enquanto descansavam e restauravam seu poder mágico, e Fante ocasionalmente os visitava para lhes fazer companhia. Cha Jeong-Woo e Fante tornaram-se bons amigos rapidamente depois de encontrarem pontos em comum como vítimas do temperamento desagradável de Yeon-Woo. Fante disse com segurança a Cha Jeong-Woo que seguiria os passos de seu pai e parecia que finalmente havia alcançado seu objetivo. Então como devo chamar o Sr. Fante agora? Senhor Rei Fante? Cha Jeong-Woo acariciou a cabeça de sua adorável filha. Seu corpo vestigial estava se curando rapidamente e ele podia tocar fisicamente as coisas agora. Por que não o chamamos de Sr. King? Senhor, Rei, Sesha inclinou a cabeça, pensando que era um nome estranho. Mas logo sorriu ao decidir que gostava do jeito que soava. Ok, Sr. Fante agora é Sr. King. Cha Jeong-Woo queria ver qual seria a expressão de Fante quando ouvisse isso. Só então, Ananta apareceu ao lado de Cha Jeong-Woo com uma cesta cheia de frutas. O que você está olhando? Histórias do mundo exterior. O que está acontecendo? Praticamente nada. As coisas estão indo como Jung ordenou. O corpo remanescente de Cha Jeong-Woo fechou o jornal e o jogou sobre a mesa. Artia declara dominação. A manchete não fazia rodeios ao declarar quem era o novo mestre da torre. O antigo governo dos 8 clãs acabou. O jornal anunciou que o mundo agora pertencia a Artia. A pacificação do 76º andar foi concluída com sucesso, e as forças sobreviventes do Dragão Branco e dos Irmãos Daud foram eliminadas. Os 9 reis agora tinham uma nova escalação. Todos por um. Rei das Sombras, Cha Yeon-Woo. Espada de Sangue, Khan. Cauda Foxy, Doyle. Rei Marcial, o Jovem, Fante. Beleza Demoníaca, Edora. Bispo-Chefe, Hugh. Estrategista de Espada, Leonard.
filho da Lua. 5 das 9 vagas foram ocupadas por membros da Artia ou pessoas relacionadas à Artia. Ananta se sentiu estranha ao olhar para ele. Artia, o clã caído que Jeong-woo fundou, ressuscitou graças a seu irmão, e toda a vingança foi cumprida. Além de Alforone, ninguém mais poderia assediá-los no mundo inferior. Ela sabia que o mundo havia mudado quando abriu os olhos novamente. Mas foi fascinante ver por si mesma. O mar do tempo ainda está no escuro. O corpo de vestígios de Cha Jeong-woo franziu a testa para o espinho em seu lado. Foram eles que controlaram tudo nos bastidores e eram liderados por uma pessoa que Ananta amava e desprezava ao mesmo tempo. Como era impossível saber quais eram seus planos, era de extrema importância encontrá-los. De qualquer forma, como você está se sentindo? Estou bem. O ancião-chefe disse que minha recuperação foi rápida. Isso é um alívio. Depois que Ananta acordou, o ancião-chefe tirou um número significativo de elixires do tesouro da tribo e os deu a ela. Ela conseguiu se recuperar rapidamente depois que os outros anciões deram permissão para deixá-la usar os elixires, e ela estava quase de volta ao auge de sua força. Eu também recuperei muito do meu poder mágico. Então, devíamos começar, hein? Ananta assentiu solenemente. Young disse para esperar até ele retornar, mas não podemos mais adiar. Yeon-woo não mostrava sinais de sair do treinamento. No entanto, ainda não havia notícias de Bran e suas preocupações aumentavam a cada dia. Era possível que ele tivesse desaparecido enquanto perseguia o Mar do Tempo, mas era igualmente provável que ele tivesse desaparecido como Zeus e Odin, já que Bran era o deus criador de Deva, Brahma. Embora apenas aqueles que foram afetados pela doença do demônio celestial tivessem desaparecido, eles precisavam considerar tudo. Eles disseram a Sesha que fariam uma viagem curta e pediram a Edora que cuidasse dela enquanto eles estivessem fora. Se apenas os dois estivessem viajando, o perigo seria grande. Mas outra pessoa concordou em ir junto, então eles não estavam muito preocupados. Então vamos. Ananta assentiu e pegou o relógio de bolso da mesa, colocando-o no bolso. Quando saíram, o ancião-chefe já estava esperando por eles, enxugando os óculos. Você está pronto? Assim como Heaven Wing, o filósofo vermelho sangue, que já foi uma lenda da torre, saiu da aposentadoria. O processo de transformação aumentou sua velocidade devido a um fator desconhecido. Está chegando aos seus passos finais. A porcentagem atual é 89%, 90%, 91%, 96%, N, O, Vel, B, no ponto C, 1. A transformação está completa. Porcentagem final, 103,1%. A energia do Yin foi reunida como uma só. Sua existência foi criada. Yeon-woo abriu lentamente os olhos. Quanto tempo se passou? Graças à diferença de tempo, seus processos mentais funcionaram muito rapidamente e, como seu ego e sua consciência foram cortados durante a transformação, ele não se lembrava do que havia acontecido. Ele poderia ter sido excluído sem deixar rastros. Mas eu consegui. Yeon-woo podia sentir que seu corpo havia mudado completamente. Sua alma divina foi desmontada e reconstruída. Todas as impurezas desapareceram e ele assumiu a natureza Yin. Sua alma já havia amadurecido, então seu nível divino não era muito diferente. Mas ela e seu corpo haviam renascido. Um deus do Olimpo, Thanatos, olha para você com olhos de admiração. Um deus de Mênfis, Osíris, deseja criar um livro dos mortos para você. Um deus da Seita Shan, o rei dos 7 infernos, se curva diante de você. Um deus de Ea, Nergal, exclama para sua alma. Um deus de Deva, Ksitigarba, deseja solicitar algo de você. Um demônio de Niflin, Hel, molha os lábios. Ela estremece de alegria. A Esma da Eva tem certeza de que você é o digno e verdadeiro sucessor do Rei Negro. Todos os deuses da morte ficam maravilhados com você. Todos os demônios da morte adoram você. A fonte da morte foi totalmente restaurada. A fonte da morte foi fortalecida e agora se encaixa na engrenagem de todos os poderes divinos da morte no mundo celestial. O conceito de morte está ao seu alcance. Yeon-woo chamou sua alma de alma Yin. Ele mudou a base de sua alma para as qualidades do Yin para despertar a espada Yin e, através disso, seu poder divino da morte foi fortalecido. Nenhum ser no mundo celestial poderia se comparar ao seu poder divino, e era natural que os elevados deuses e demônios da morte se rebaixassem a ele. Se ele exuviasse agora, sua alma Yin floresceria e ele renasceria como um deus conceitual com o poder da morte. Todos os poderes divinos da morte estariam a seus pés. Como se estivesse dando as boas-vindas ao seu despertar, Atena apareceu das sombras. Uau! Domínio sombrio, foi designado automaticamente. Seu apóstolo principal está descendo. Saudações ao Deus Supremo do Olimpo. Eu parabenizo você em nome dos deuses inferiores. Vim dar um relatório sobre o progresso de suas instruções. Atena não se atreveu a levantar a cabeça. Não é que o nível de Yeon-woo tenha mudado, mas estranhamente, ela sentiu como se sua alma fosse congelar se olhasse para ele. A atmosfera ao redor dele havia mudado completamente. E ela até sentiu um pouco de medo, então rapidamente puxou as 4 cabeças que mantinha seguras todo esse tempo. As cabeças tinham expressões vívidas de choque, como se tivessem acabado de morrer. Eles eram os chefes de Thor, Heimdall e os outros líderes de Asgard.
Asgard foi completamente destruída e seu território sagrado foi transformado em uma terra de morte como você ordenou. A Olympus e seus aliados estão perseguindo os grupos que escaparam e estão em guarda contra aqueles que desconfiam de nós após a destruição de Asgard. Yon-Woo acenou com a cabeça sem qualquer resposta, como se não esperasse nada menos. Então, ele esfregou as mãos e esmagou a cabeça de Thor, deixando Aten absorver o poder sagrado dispersante. Uau! Os olhos de Atena se arregalaram. O poder sagrado de Thor e dos outros deuses supremos de Asgard era notável. Mas Yon-Woo deu a ela com tanta indiferença, sem tomar nenhum para si. Ela ficou comovida quase às lágrimas. Yon-Woo nunca duvidou que Asgard seria destruída, e qualquer coisa menos o teria deixado desapontado com Atenas. No entanto, havia algo mais importante para ele agora. Quanto tempo se passou desde que comecei a treinar? Atena curvou-se ainda mais. Aproximadamente 2 anos. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.